o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 4. Pandava Pravesha Parva. Capítulo 5. Guardam armas na árvore. Entram na cidade. Vaisampayana disse, cingindo suas cinturas com espadas, e equipados com protetores de dedos feitos de peles de iguana e com várias armas, aqueles heróis foram na direção do rio Yamuna. E aqueles arqueiros, desejosos de recuperar o seu reino, rapidamente, até agora vivendo em colinas inacessíveis e fortalezas de floresta, terminaram sua vida na floresta e procederam para a margem sul daquele rio. E aqueles poderosos guerreiros, dotados de grande força e até então levando a vida de caçadores por matarem veados da floresta, passaram por Yakriloma e Surasena, deixando para trás, à sua direita, o país dos Panchalas, e à sua esquerda o dos Dasarnas. E aqueles arqueiros, parecendo pálidos e usando barbas e equipados com espadas, entraram nos domínios de Matsya deixando a floresta, se anunciando como caçadores. E ao chegarem àquele país, Krishna dirigiu-se a Yudhishthira, dizendo, nós vemos trilhas aqui, e vários campos. Disso parece que a metrópole de Virata ainda está longe. Passemos aqui a parte da noite que ainda resta, pois é grande minha fadiga. Yudhishthira respondeu, ó Dhananjaya da linhagem de Bharata, ergue Panchali e a carrega. Exatamente ao sairmos dessa floresta nós chegaremos à cidade. Vaisampayana continuou. Nisso, como líder de uma manada de elefantes, Arjuna rapidamente ergueu Draupadi, e ao chegarem à vizinhança da cidade, baixou-a. E ao alcançarem a cidade o filho de Uru, Yudhishthira, dirigiu-se a Arjuna, dizendo, onde nós depositaremos as nossas armas, antes de entrarmos na cidade. Se, ó filho, nós entrarmos nela com nossas armas em volta de nós certamente excitaremos o alarme dos cidadãos. Além disso, o arco tremendo, o Gandiva, é conhecido por todos os homens, pelo que as pessoas, sem dúvida, nos reconhecerão logo. E se mesmo um de nós for descoberto, nós teremos, de acordo com a promessa, que passar outros 12 anos na floresta. Arjuna disse, lá ao lado de um cemitério e perto daquele topo inacessível há uma imensa árvore sami, esparramando seus gigantescos ramos, e difícil de subir. Nem há algum ser humano que, eu penso, ó o filho de Pandu, nos espiará depositando as nossas armas naquele local. Aquela árvore está no meio de uma floresta afastada cheia de animais e cobras, e está na vizinhança de um cemitério lúgubre. Guardando as nossas armas na árvore sami, ó Bharata, vamos para a cidade, e vivamos lá, livres de ansiedade. Vaisampayana continuou. Tendo, ó o touro da raça Bharata, falado assim para o rei Yudhishthira o justo, Arjuna se preparou para depositar as armas na árvore. E aquele touro entre os curos então soltou a corda do Gandiva grande e terrível, sempre produzindo uma vibração trovejante e sempre destrutivo de hostes hostis, e com o qual ele tinha conquistado, em um único carro, deuses e homens e nagas e províncias em expansão. E o guerreiro Yudhishthira, aquele repressor de inimigos, desatou a corda imperecível daquele arco com o qual ele tinha defendido o campo de Kurukshetra. E o ilustre Bhimazena desencordou aquele arco por meio do qual aquele impecável tinha vencido, em combate, os Panchalas e o senhor de Sindhu, e com o qual, durante a sua carreira de conquista, ele tinha, sozinho, resistido a incontáveis inimigos, e ouvindo cujo som, o qual era semelhante ao ribombar do trovão ou ao rachar de uma montanha, inimigos sempre fugiam em pânico do campo de batalha. E aquele filho de Pandu de cor de cobre e fala suave que é dotado de grande destreza no campo, e que é chamado de Nácula por causa de sua beleza sem precedentes na família, então desatou a corda daquele arco com o qual ele tinha conquistado todas as regiões do oeste. E o heróico Sahadeva também, possuidor de uma disposição branda, então uniu a corda daquele arco com o qual que ele tinha subjugado os países do sul.
e com seus arcos eles puseram junto suas espadas longas e flamejantes, suas preciosas aljavas, e suas flechas afiadas como navalhas. Inácula subiu na árvore e depositou sobre ela os arcos e as outras armas. E ele as amarrou firmemente naquelas partes da árvore as quais ele achou que não quebrariam, e onde a chuva não penetraria. E os Pandavas penduraram um cadáver na árvore, sabendo que as pessoas, cheirando o fedor do cadáver, diriam: aqui sem dúvida há um morto corpo, e evitariam a árvore a uma distância. E ao serem perguntados pelos pastores e vaqueiros com relação ao cadáver, aqueles repressores de inimigos disseram a eles: esta é a nossa mãe idosa de 180 anos. Nós penduramos o seu corpo morto, de acordo com o costume praticado pelos nossos antepassados. E então aqueles que resistem a inimigos se aproximaram da cidade. E para propósitos de não descobrimento, Yudhishthira manteve estes 5 nomes, para si mesmo, e seus irmãos respectivamente, ou seja, Jaya, Jayanta, Vijaya, Jayatsena e Jayatvala. Então eles entraram na grande cidade, com a intenção de passar o 13º ano não descobertos naquele reino, em conformidade com a promessa, para Duryodhana. Capítulo 6. Invocam e cultuam a deusa Durga. Vaisampayana disse. E enquanto Yudhishthira estava em seu caminho para a cidade encantadora de Virata, ele começou a louvar mentalmente a divina Durga, a deusa suprema do universo, nascida do útero de Ashada, e afeiçoada às bênçãos concedidas a ela por Narayana, nascida da família do vaqueiro Nanda, e a concessora de prosperidade, a realçadora da glória da família, do devoto, a apavoradora de Kansa, e a destruidora de Asuras, e deusa saudada, ela que ascendeu aos céus quando arremessada, por Kansa, em uma plataforma pedregosa, que é a irmã de Vasudeva, que está sempre enfeitada em guirlandas celestes e vestida em mantos celestes, que está armada com cimitarra e escudo, e que sempre resgata o devoto afundado em pecado como uma vaca na lama, que nas horas de angústia invoca aquela eterna doadora de bênçãos para aliviá-lo de suas cargas. E o rei, desejoso com seus irmãos de obter uma visão da deusa, a invocou e começou a louvá-la, por recitar vários nomes, derivados de hinos autorizados. E Yudhishthira disse: saudações a ti, ó concessora de bênçãos. Ó tu que és idêntica a Krishna, ó donzela, ó tu que praticas o voto de Brahmacharya, ó tu de corpo brilhante como o sol recém-surgido, ó tu de face bela como a lua cheia. Saudações a ti, ó tu de 4 mãos e 4 rostos, ó tu de quadris redondos formosos e peito profundo, ó tu que usas braceletes feitos de esmeraldas e safiras, ó tu que levas pulseiras excelentes na parte superior dos teus braços. Tu brilhas, ó deusa, como Padma, a consorte de Narayana. Ó tu que percorres as regiões etéreas, a tua forma verdadeira e o teu Brahmacharya são ambos do tipo mais puro. Escuro como as nuvens negras, o teu rosto é belo como o de Sankarsana. Tu possuis 2 braços grandes longos como um par de postes erguidos em honra de Indra. Nos teus 6 outros braços, tu levas um vaso, um lótus, um sino, um laço corrediço, um arco, um disco grande, e várias outras armas. Tu és a única mulher no universo que possui o atributo de pureza. Tu estás adornada com um par de orelhas bem feitas enfeitadas com aros excelentes. Ó deusa, tu brilhas com um rosto que desafia a lua em beleza. Com um diadema excelente trança bela, com mantos feitos dos corpos de cobras, e também com a cinta brilhante em volta dos teus quadris, tu brilhas como a montanha Mandara cercada por cobras. Tu brilhas também com plumas de pavão permanecendo ereta sobre a tua cabeça, e tu santificas as regiões celestes por adotares o voto de virgindade perpétua. É por isso, ó tu que mataste uma Mahishasura, que tu és louvada e adorada pelos deuses para a proteção dos 3 mundos. Ó tu principal de todas as divindades, estende a mim tua graça, mostra-me a tua piedade, e sê a fonte de bênçãos para mim. Tu és Jaya e Vijaya, e és tu que dás vitória em batalha. Concede-me a vitória, ó deusa, e dá-me benefícios também nesta hora de angústia.
A tua residência eterna é em Víndia, aquela principal das montanhas. Ó Kali, tu és a grande Kali, sempre amorosa de vinho e carne e sacrifício animal. Capaz de ir a todos os lugares à vontade, e de conceder bênçãos para teus devotos, tu és sempre seguida em tuas viagens por Brahma e os outros deuses. Para aqueles que te invocam para o alívio de suas cargas, e para aqueles também que te reverenciam na alvorada sobre a terra, não há nada que não possa ser alcançado em relação a progênie ou riqueza. E porque tu resgatas as pessoas das dificuldades quando elas estão aflitas na selva ou afundando no grande oceano, é por isso que tu és chamada de Durga, literalmente alguém que salva da dificuldade, por todos. Tu és o único refúgio dos homens quando atacados por ladrões ou quando afligidos ao cruzarem rios e mares ou no ermo e florestas. Aqueles homens que se lembram de ti nunca são prostrados, ó deusa formidável. Tu és fama, tu és prosperidade, tu és firmeza, tu és êxito. Tu és a esposa, tu és a progênie dos homens, tu és conhecimento, e tu és o intelecto. Tu és os dois crepúsculos, o sono noturno, a luz solar e lunar, beleza, perdão, piedade, e todas as outras coisas. Tu dissipas, cultuada pelos devotos, seus grilhões, ignorância, perda de filhos e perda de riqueza, doenças, morte e medo. Eu, que fui privado do meu reino, procuro a tua proteção. E como eu reverencio a ti com cabeça inclinada, ó deusa suprema, concede-me proteção, ó alto de olhos semelhantes a folhas de lótus. E ser igualmente concessora de benefícios para nós que estamos agindo segundo a verdade. E, ó Durga, bondosa como tu és para com todos aqueles que procuram a tua proteção, e afetuosa para com todos os teus devotos, concede-me proteção. Vaisampayana continuou. Assim louvada pelo filho de Pandu, a deusa se mostrou para ele. E aproximando-se do rei, ela se dirigiu a ele nestas palavras. Ó rei de braços poderosos, escuta, ó Senhor, estas minhas palavras. Tendo vencido e matado as tropas dos Kauravas pela minha graça, a vitória em batalha logo será tua. Tu novamente dominarás a terra inteira, tendo tornado os teus domínios desprovidos de incômodos. E, ó rei, tu obterás também, com teus irmãos, grande felicidade. E por minha graça a alegria e saúde serão tuas. E aqueles também no mundo que recitarem os meus atributos e realizações serão libertados dos seus pecados, e gratificados. Eu concederei a eles reino, vida longa, beleza pessoal e progenie. E aqueles, ó rei, que me invocarem, da mesma maneira que tu, no exílio ou na cidade, no meio do combate ou de perigos provenientes de inimigos, em florestas ou em desertos inacessíveis, em mares ou fortalezas de montanhas, não há nada que eles não obterão neste mundo. E ó filhos de Pandu, alcançará o êxito em todos os seus propósitos aquele que escutar, ou ele mesmo recitar com devoção, este hino excelente. E pela minha graça nem os espiões de Kuru, nem aqueles que moram no país dos Matsyas conseguirão reconhecer vocês todos enquanto vocês residirem na cidade de Virata. E tendo dito essas palavras para Yudhishthira, aquele castigador de inimigos, e tendo providenciado a proteção dos filhos de Pandu, a deusa desapareceu de lá. Mahishasura era o filho de Rambasura. Durga teve que lutar por muitos e muitos anos antes que ela pudesse matar esse Asura formidável. A história se encontra no Markandeya Purana. Capítulo 7. Yudhishthira pega posto, como jogador de dados com o rei. Vaisampayana disse. Então amarrando em seu traje dados feitos de ouro e engastados com lápis lazuli, e segurando-os abaixo de sua axila, o rei Yudhishthira, aquele ilustre senhor de homens, aquele perpetuador de grande alma da linhagem Kuru, respeitado por reis, irreprimível em poder, e semelhante a uma cobra de veneno virulento, aquele touro entre homens, dotado de força e beleza e coragem, e possuidor de grandeza, e parecendo em forma
com um celestial, embora agora semelhante ao sol envolvido em nuvens densas, ou fogo coberto com cinzas, fez primeiro seu aparecimento quando o famoso rei Virata estava sentado em sua corte, observando com seus seguidores aquele filho de Pandu em sua corte, parecendo com a lua escondida em nuvens e possuidor de um rosto belo como a lua cheia. O rei Virata dirigiu-se aos seus conselheiros e aos 2 vezes nascidos e aos quadrigários e aos vazias e outros, dizendo: perguntem quem é este tão semelhante a um rei que olha para a minha corte pela primeira vez. Ele não pode ser um Brahmane. Parece-me que ele é um homem de homens, o senhor da terra. Ele não tem nem escravos, nem carros, nem elefantes com ele. Ainda assim ele brilha como o próprio Indra. Os sinais em seu corpo indicam que ele é alguém cujas madeixas coronais passaram pela investidura sagrada. Essa é a minha opinião. Ele se aproxima de mim sem nenhuma hesitação, assim como um elefante no cio se aproxima de um grupo de lotos. E quando o rei estava se entregando a esses pensamentos, aquele touro entre homens, Yudhishthira, chegou diante de Virata e dirigiu-se a ele, dizendo: ó grande rei, saibas que eu sou um Brahmane que, tendo perdido tudo que tinha, venha-te em busca dos meios de subsistência. Eu desejo, ó impecável, viver aqui junto a ti agindo sob as tuas ordens, ó Senhor. O rei então, bem satisfeito, respondeu a ele dizendo: tu és bem-vindo. Então aceita o cargo que tu procuras. E tendo fixado o leão entre os reis no posto pelo qual ele tinha rogado, o rei Virata se dirigiu a ele com um coração contente, dizendo: ó filho, eu pergunto a ti por afeto, dos domínios de qual rei tu vens para cá? Dize-me também realmente qual é o teu nome e família, e do que tu tens conhecimento. Yudhishthira disse: meu nome é Kanka e eu sou um Brahmane pertencente à família conhecida pelo nome de Vyagra. Eu sou hábil em lançar dados, e antigamente eu era amigo de Yudhishthira. Virata respondeu: eu concederei a ti qualquer benefício que tu desejes. Governa os Matsyas. Eu permanecerei em submissão a ti. Mesmo jogadores habilidosos são apreciados por mim. Tu, por outro lado, és semelhante a um deus, e mereces um reino. Yudhishthira disse: meu primeiro rogo, ó Senhor da Terra, é que eu não seja envolvido em alguma disputa por causa dos dados com pessoas inferiores. Além disso, uma pessoa derrotada por mim, nos dados, não será permitida reter a riqueza ganha por mim. Que esse benefício seja concedido a mim pela tua graça. Virata respondeu: eu certamente matarei aquele que possa ocorrer de te desagradar, e se for um dos 2 vezes nascidos, eu irei bani-lo dos meus domínios. Que os súditos reunidos escutem. Kanka é tanto senhor deste reino quanto eu mesmo. Tu, Kanka, serás meu amigo e usarás os mesmos veículos que eu. E também estará à tua disposição vestuário em abundância, e várias espécies de iguarias e bebidas. E tu examinarás os meus negócios, internos e externos. E para ti todas as minhas portas estarão abertas. Quando homens desempregados ou em situação difícil recorrerem a ti, em todas as horas traze as palavras deles a mim, e eu sem dúvida darei a eles o que quer que eles desejem. Nenhum temor será teu enquanto tu residires comigo. Vaisampayana disse: tendo assim obtido uma entrevista com o rei Virata, e recebido benefícios dele, aquele touro heróico entre homens começou a viver alegremente, muito respeitado por todos. Ninguém poderia descobri-lo enquanto ele vivesse lá. Capítulo 8. Bhima pega posto na cozinha. Vaisampayana disse: então outro dotado de força terrível e resplandecente em beleza se aproximou do rei Virata, com um modo de andar galhofeiro do leão. E segurando na mão uma concha de cozinha e uma colher, como também uma espada desembainhada de cor escura e sem uma mancha sobre a lâmina, ele chegou na aparência de um cozinheiro, iluminando tudo ao redor de si por seu esplendor, como o sol revelando o mundo inteiro. E vestido de preto e possuidor da força do rei das montanhas, ele se aproximou do rei dos Matsyas e permaneceu perante ele.
E contemplando aquela pessoa semelhante a um rei diante ele, Virata dirigiu-se aos seus súditos reunidos dizendo: quem é aquele jovem, aquele touro entre homens, de ombros largos como os de um leão, e tão extremamente belo? Aquela pessoa, nunca vista antes, é como o sol. Revolvendo a questão em minha mente, eu não posso averiguar quem ele é, nem eu posso mesmo com pensamentos sérios adivinhar a intenção daquele touro entre homens, ao vir aqui. Vendo-o, me parece que ele é ou o rei dos Gandharvas ou o próprio Purandara. Averiguem quem é ele que permanece perante os meus olhos. Que ele tenha rapidamente o que ele procura. Assim mandados pelo rei Virata, seus mensageiros ligeiros foram até o filho de Kunti e informaram aquele irmão mais novo de Yudhishthira de tudo o que o rei tinha dito. Então o filho de grande alma de Pandu, se aproximando de Virata, dirigiu-se a ele em palavras que não eram inadequadas para o seu objetivo, dizendo: ó o principal dos reis, eu sou um cozinheiro, de nome Valava. Eu sou hábil em temperar pratos. Emprega-me na cozinha. Virata disse: eu não acredito, ó Valava, que cozinhar é o teu ofício. Tu pareces o deus de 1000 olhos. E em graça e beleza e bravura, tu brilhas entre esses todos como um rei. Bhima respondeu: ó o rei dos reis, eu sou teu cozinheiro e servo em primeiro lugar. Não é de condimentos somente dos quais eu tenho conhecimento, ó monarca, embora o rei Yudhishthira sempre costumasse, nos tempos passados, experimentar os meus pratos. Ó senhor da terra, eu também sou um lutador. Não existe alguém que seja igual a mim em força. E me engajando em luta com leões e elefantes, ó impecável, eu sempre contribuirei para o teu entretenimento. Virata disse: eu certamente te concederei benefícios. Tu farás o que tu desejas, visto que tu te descreves habilidoso nisso. Eu, no entanto, não penso que esse ofício é digno de ti, pois tu mereces esta terra, inteira, cercada pelo oceano. Mas faze como desejares. Sê o superintendente da minha cozinha, e tu estás colocado na chefia daqueles que foram designados lá antes por mim. Vaisampayana continuou: assim nomeado na cozinha, Bhima logo se tornou o favorito do rei Virata. E, ó o rei, ele continuou a viver lá, não reconhecido pelos outros empregados de Virata como também pelas outras pessoas.